Estamos aqui ao vivo com esta mulher que eu adoro demais, Marinês. Tudo bem contigo? Eu também te adoro. Tudo bem. Que bom recebê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Bom também. Para falar sobre escoliose, mas agora de uma técnica nova, talvez. Na verdade, não tão nova, né? É. Essa técnica tem 101 anos. Mas aqui em Cascavel é nova. Aqui na Cascavel é nova. Porque você que trouxe. Eu que trouxe, isso mesmo. Quando a gente fala em escoliose, do que a gente está falando? Nós estamos falando de um desvio tridimensional da coluna, que atua em 3 planos, frontal, sagital e transversal. Na verdade, é uma rotação da curva principal. Ela roda em cima do próprio eixo. A coluna da pessoa Ela roda. É torta. É torta. É torta. Por isso que escolhos vem do grego torto, né? E por que isso acontece? Não tem uma causa específica, né? A escoliose idiopática do adolescente não tem uma causa específica. Tem aquelas que 80% são escoliose idiopáticas e as 30% são de fator congênito, neurológico e outras denominações. Mas não é tem uma necessariamente, causa. por exemplo, de postura. A pessoa nasce com escoliose. Nasce com isso. E o que é que você foi buscar de novo? Eu sou RPGista com nível superior em escoliose e eu percebia que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a ver o que tinha de melhor no mundo para escoliose. E o método Schrott IST é um dos que me chamaram a atenção. Então eu fiz o curso no Rio de Janeiro com a doutora Patrícia Mendes, que foi quem trouxe, a percursora que trouxe para cá esse método. Inclusive hoje ela é que vai dar esse curso, ela foi autorizada pelo Schrott Internacional, ela que vai dar esse curso. E eu fiz com a doutora Sânia, que é uma canadense, alemã, muito boa, por sinal. E me formei no Rio de Janeiro, com o certificado internacional do Schrott SST. Que é uma coisa raríssima, é difícil de conseguir. É difícil porque é bem complexo, né? Você tem que mostrar para o teu paciente, para o teu aluno, que ele tem que fazer adesão do tratamento, ele tem que aprender uma respiração corretiva, ele tem que trabalhar em todos os ângulos, em todos os planos e tem que ter aquela adesão de fazer em casa todos os dias. Ah, você como profissional vai fazer a sua parte, mas o paciente ele precisa também fazer a parte dele. Ele precisa porque ele está acostumado, para ele aquela postura errada dele é normal. Ele está bem daquele jeito. Então, eu vou mudar essa estrutura dele. E para o sistema nervoso central acompanhar isso, o que ele tem que fazer? Repetição, repetição, repetição. Então, em casa, ele tem que fazer os exercícios. Vamos mostrar algumas imagens aqui para vocês, esse primeiro caso, né, em si, para as pessoas terem uma ideia do que é essas técnicas, enfim. O que você está fazendo aqui? Isso daqui é uma shoulder counter traction, o nome da postura, em supino. A paciente ela tem uma hipercifose, uma cifose de Sherman, que é uma hipercifose. Você está vendo que ele está com os bastões, então o que ela faz? O fortalecimento junto com o alongamento e respiração corretiva. Aí a gente fala, a gente coloca a mão, a gente alonga onde que ela tem que respirar, onde que ela tem que deixar de respirar. Porque é buscar o alinhamento. Buscar o alinhamento tridimensional. Não adianta trabalhar só em linha reta. A Caterina Schrott, quando inventou esse método, o que ela fez? Ela se baseou num balão, que o balão vai enchendo. Então, ela pegou as áreas côncavas, inspirava, enchia. E ela ia se contorcendo, ia se ajeitando e viu que aquilo estava dando resultado. E ela foi montando essa técnica através de exercícios específicos para a escoliose, comprovado cientificamente pela SOSORT, que é a Sociedade Internacional de Escoliose e Ortopedia. Porque quem está vendo essa imagem parece que ela não está fazendo tanta força, mas ela realmente está fazendo... É que eu não estou mostrando o que eu falo aí, porque senão vão se assustar. Isso mesmo. Mas aqui já é uma outra posição. Aqui é uma outra posição. Como ela tem uma hipercifose, ela está fazendo kneeling between two polys, que é entre os dois bastões. Ela está abrindo os cotovelos, ela está se auto-alongando e tem uma faixa lá elástica tracionando ela. Então, além dela fazer a força de alongamento, a respiração corretiva, abrindo os braços e tudo mais, a faixa está puxando ela. Para ela ter aquele alongamento, é um exercício isométrico, onde ela está fortalecendo e alongando ao mesmo tempo, com respiração corretiva. Tá, então isso, por exemplo, você vai fazer na clínica, o paciente vai fazer. Em casa, são outras técnicas? São outros exercícios que ela pode fazer com cuidado. E eu tenho a certeza de que ela vai fazer bem feito, porque tem que ser tudo muito bem feito, esses exercícios. Muito bem calculado. Muito bem calculado. E a paciente, ela começa, durante a vida dela inteira,
se posicionar. Por exemplo, tá numa fila. Ela vai saber que se ela tem uma concavidade para o lado direito, ela vai dobrar a perna para alongar aquele lado, ela vai girar o dorso, ela vai respirar desse lado. Ela já no dia a dia dela, na vida diária dela, ela vai se adaptar como tem que ser. Porque ela tem o conhecimento Com o conhecimento. Então, tipo, é um curso que eu dou para o paciente porque ele tem que desenhar a sua escoliose, ele tem que colocar lá onde que estão os rice bag, quando tiver de barriga para cima, quando tiver de barriga para baixo, o porquê que coloca aqui. Ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Então se torna muito mais fácil. Tem algumas fotos que eu queria também que a gente colocasse aqui, pra gente ir comentando também sobre, porque quando a gente fala em escoliose, a gente fala em dificuldade de muitas pessoas. E aí, são trabalhos que têm que ser feitos durante muito tempo, na verdade, né, Marinês? Muito tempo. Olha lá, por exemplo, essa daqui, ela já é adulta. Essa menina não, essa menina é uma nadadora. Ela tem apenas 14 anos e o que incomodava ela era uma protuberância que ela tinha aqui na frente, que a gente chama de ventral prominence. Sim, aí são várias imagens de você trabalhando. Então a gente trabalha para derrotar a coluna, para alinhar ela do jeito que tem que ser, no plano certo. Tem os antes e depois aqui, Jesus amado, que dá até medo de ver. Como é diferente, né? Como fica diferente. Então, esse menino é uma hipercifose. Ó, hipercifose. Então, a gente faz, a mãe dele capricha muito nele, faz todos os dias em casa, me manda uns exercícios, eu corrijo. Então, ele melhorou, assim, muito. Olha só a diferença da cifose dele lá e dos ombros. Sim, as costas, os ombros. Até aquele ombro que era mais baixo. Esse outro é uma escoliose com 30 e poucos graus. E se vê na fotografia geral, ele melhorou um monte. Só que essa criança tem 33 graus. Teria que usar colete também. A partir de 25 graus de escoliose, você tem que usar colete e fazer os exercícios específicos de escoliose. Mas o que eu vejo nessa imagem, por exemplo, Marinês, é que a sensação que a gente tem é que ele foi pra academia desse lado de cá. E não é só o ajustamento. O ajustamento que estava assimétrico e a gente deixou mais simétrico. Entendeu? Então, é muito importante falar que as crianças até 3 anos podem ter escoliose. E quanto mais cedo procurar o tratamento de escoliose, vai evitar usar colete e cirurgia, porque a partir de 50 graus é cirúrgico. 50 graus é cirúrgico. E de 25 graus até 49 graus é colete e mais exercícios específicos. Então, quanto mais cedo vier o tratamento, pode-se evitar tudo isso. E aí eu te pergunto o seguinte, quando as pessoas falam, às vezes tem dores frequentes nas costas e tudo mais e descobrem uma escoliose, pode acontecer. Pode. Mas tem gente que tem escoliose e não sabe, não sente nada. Não sente. É só pela percepção do corpo, talvez, como você falou agora, aquela nadadora, tem alguma coisa que a incomoda. A pessoa pode ter escoliose e não saber que tem. A maioria vai lá na clínica, que os pais viram que tem, tipo, quando faz a roda de bicicleta, ou a gente chama de teste de Adams. A pessoa põe a criança para frente, como se estivesse mergulhando, e ela vai ver um lado das costas mais alto que o outro. Vai procurar porque é escoliose. Aí a gente vê a partir disso e começa a tratar. E tem pessoas que vão ver que é na praia apenas. A criança fica lá de biquíni, o pai ou a mãe percebe que está torto, ou algum vizinho falou, e daí procura para saber. E às vezes é tarde. E não é necessariamente como esse caso que a gente vai mostrar agora, porque esse já é um caso muito mais intenso. Tem essa coluna, que a gente está vendo aí o raio-x. Esse aqui é daquele menino. É daquele menino? É daquele menino. 33 graus. Olha só. É daquele menino. E aí vamos ver se vai aparecer a outra que daí. Não, é a outra essa daí que... Aqui, ó. Então, esse aqui é o teste de Adams, que todo mundo pode fazer em casa no seu filho. Então, dá pra ver, olha só, a gibosidade dela do lado direito. Isso aqui é uma escoliose muito, muito... com graus de Cobb alterados, né? Com 61 graus de escoliose. Nossa, é muito alto, né? Com 50 graus já é cirúrgico. Então, é muito complicado. Eu fico até meio assim para falar, porque às vezes faz tratamento que não é próprio para isso e aí não evolui. O profissional teria que ver que não evolui, então manda para alguém que sabe, né? Que conhece. É só exercícios específicos, não adianta. Tem que ser comprovado cientificamente, porque é próprio para isso. É próprio para isso? É próprio. E só os terapeutas que têm este certificado que podem aplicar. Tá, e agora, Marinês, eu preciso entender. Por exemplo, a gente viu aí crianças que o pai e os pais, enfim, identificam que ela tem algum problema, tem um desalinhamento e tudo mais, já vão levar para tratamento. Mas tem gente que passa muito tempo sem
corrigir tudo Sim. isso. Aí são jovens, aí se tornam adultos tortos, literalmente. Ainda é possível reverter? Sim. Hoje, cientificamente falando, existe a escoliose do adulto. Após a menopausa, principalmente, a escoliose com 33 graus, ela aumenta, ela pode evoluir, principalmente a região lombar. E aí começa a hérnia de disco, dor lombar, por causa da baixa flexibilidade que com o tempo vai ocasionando e não vai conseguindo as curvas fisiológicas, elas não vão conseguindo se adaptar. E aí vai causando mais ainda escoliose. Então, adultos com escoliose têm tratamento? Tem também. Não que vai zerar, mas a qualidade de vida vai ser muito melhor, porque a gente vai alinhar dentro do possível. Quem tem escoliose sente dor. Vamos imaginar que tem aquela escoliose, como a gente falou agora, tem graus menores e graus maiores. Mas ela gera dor no paciente? Normalmente, quando está em fase de crescimento, a criança, puberdade, fase de crescimento, não sente dor. Em adulto, começa a sentir dor, por isso que eu falei. Porque não tem flexibilidade e não consegue se adaptar à junção do corpo ali como deveria ser. Sim. Aí começa a sentir dor. Então, por isso que tem que precocemente fazer o tratamento. Quanto tempo dura um tratamento? Não tem tempo. Por quê? A escala, o nível de progressão desta criança que ela vai crescer, até ela fechar a escala de Richter, que é no quadril, que é 5, vai estabilizar um pouco, mas com o adulto ela pode aumentar também. Então, a vida inteira ela vai ter que fazer. Como que os pacientes fazem? Fazem 12 sessões, aprendem. Aí faz mais 12 se tiverem condições, se não fazem em casa, ou vem uma vez cada 15 dias, mas sempre tem que fazer. Porque a escoliose, ela evolui. Isso que eu ia falar, porque ao mesmo tempo que ela faz o tratamento, se ela parar de fazer esse tratamento, ela vai voltar, eu não diria, mas ela vai... Ela não chega a voltar porque se ela aprender a fazer esse tratamento, ela vai se cuidar na vida diária dela, entendeu? Entendi. Então, de vez em quando, ela vem fazer uma manutenção. Agora, a criança não, tem que fazer consecutivamente. Mas depois ela vai se alinhando, ela vai se ajeitando, daí você põe para 15 dias, uma vez por mês, e assim vai. Falamos de crianças, falamos de adultos. Agora eu vou falar de idosos, que são pessoas que já têm uma dificuldade maior, que não é tão comum. Ah, eu sinto muita dor, ou não tenho mais... Ou às vezes aquele idoso que é bem curvado mesmo. Tem solução? Olha, eu vou falar pra você que eu tô com uma idosa de 80 anos. Acabei de atender ela antes de vir pra cá. Ela chegou pra mim com dor no ombro, com dor na perna, toda tortinha, com anteroversão de pelve. E nós estamos na 3ª sessão. O marido dela veio junto hoje e já falou que ela tá melhor. É lógico que você tem que ter um certo cuidado por causa da osteoporose e tudo, mas tem como melhorar, não vou dizer 100%, mas a qualidade de vida melhora, as dores melhoram. Ela falou que já não tá mais com dor no ombro, né? Só de fazer, porque a gente trabalha fortalecimento junto. Sim. Então, tudo. A gente trabalha criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, idosos. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, porque você sempre vai buscar algo diferente. Porque nunca é o suficiente, né, Marinês? Eu acho que é isso que faz essa grande diferença para você, como profissional, para trazer aqui para Cascavel, para nossa região, algo novo, algo que facilite a vida dessas pessoas, né? Eu não sou acomodada, eu sou muito assim, querendo coisas novas e diferentes e desafiadoras. Para mim, quando eu chego num patamar ali que tá fácil demais, eu vou atrás de alguma coisa que é mais difícil. Nesse curso também não tava tão fácil assim, né? Não. Ela tava me contando que não é tão simples assim. Esse curso é difícil. Eu estudei, viu? Todos os dias. Eu vou te falar que eu estudei todos os dias. E você já tem uma baita bagagem. Sim, e mas mesmo assim você tem ver. Alguma coisa que... É porque esse método é muito diferente de tudo que eu já fiz. É muito diferente. Exige raciocínio clínico. Se você não pensar, por isso que você tem que ensinar teu paciente. Eu vou deitar ele de barriga para cima, supino, eu tenho que falar, onde eu vou colocar esse rice bag? Ele já sabe. É na convexidade que se chama weak side. Onde eu vou colocar esse outro rice bag? É na lumbar proeminence, que é a convexidade. E o que você tem que fazer na weak point? Eu tenho que respirar. Entendeu? Ele já sabe o que eu quero. Então eu falo assim, alonga a weak point. Aí ele vai... Respira na weak side. Alonga a cabeça, olha o protect shoulder. É tudo em inglês que você fala, porque no mundo inteiro, onde ele for procurar Shorott, ele vai encontrar isso, é igual. As nomenclaturas do Shorott são iguais.
Que loucura. É muito legal. Mas ao mesmo tempo é tão encantador tudo isso, né? É encantador você ver um tratamento. Esse resultado que as É pessoas lindo. têm, né? Tem. As pessoas saem muito felizes, é muito legal. Que bom a gente trazer aqui para vocês essas oportunidades de vocês aprenderem, verem que é realmente possível vocês melhorarem. Tantas pessoas têm esse problema, né? Como eu falei no início. Tantas pessoas têm escoliose, às vezes não sabem. Tantas pessoas sofrem com isso, porque às vezes se olham no espelho e veem que veem não o seu estão... corpo legal, né? Estão tortos, literalmente. Uhum. E você sabe que é possível você... esse realinhamento de corpo também, né? E eu acho que tudo isso também deveria estar disponível a tanta gente. Quanto mais pessoas, quanto mais profissionais souberem disso, Claro. é muito melhor, né? E você sabe, Thiago, que em nós estamos em 2017, a Patrícia Mentes que trouxe para o Brasil e América do Sul. Antes era só América do Norte e Canadá. Então, olha quanto... Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, e imagina. cada curso só teve 6 cursos. Eu sou da sexta turma. São 12 pessoas. Dessa minha turma, só 6 fizeram. Então, Imagina, são... quantos que tem no Brasil? 70? Pouquíssimos. 70 pessoas no Brasil. E às vezes eram pessoas de fora também, né? nem sempre atuavam no Brasil, não sei, mas né? tipo Mas, assim... enfim... tem da Argentina, tem do Paraguai, Sim. né? Que então, coisa. para você ver. Mas agora vai se expandir. Se Deus quiser. Ela tá gelada aqui dentro. Mas Deus, que frio! Já desligamos aqui o ar. Obrigado mais uma vez. De nada. Sempre uma delícia te receber por aqui. Obrigada.